E hoje, então, pessoal, vamos falar sobre posts que saem do lugar comum. Não o post sai do lugar comum e, naturalmente, leva o seu perfil também para fora do lugar comum e atrai a atenção de clientes, né? E aí, a gente vai, pela primeira vez aqui nesta série, né? Embora estejamos nos aproximando do final da nossa série especial LinkedIn Law, pela primeira vez a gente vai olhar para ele, o provimento 205/2021. Já citei a norma que rege a publicidade na advocacia em alguns momentos, mas a gente ainda não tinha ido visitar o nosso provimento 205/2021. E hoje fomos lá para buscar o conceito de marketing de conteúdo jurídico, porque é sobre isso que trata o nosso tema de hoje. Quando a gente está falando sobre produzir conteúdo para a sua marca pessoal, produzir conteúdo para a marca corporativa do escritório, a gente está falando sobre produzir este conteúdo pela ótica do marketing de conteúdos jurídicos, que é a forma como o provimento 205/2021 descreve esta técnica, né? Então, ele diz que o marketing de conteúdos jurídicos é a estratégia de marketing que se utiliza da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação voltadas para informar o público e para a consolidação profissional do advogado, advogada ou do escritório de advocacia. E aqui, gente, nesse pequeno texto, a gente tem muitos elementos importantes para a gente poder começar a entender essa construção do marketing de conteúdo eficiente, tá? Então, aqui eu destacaria a palavra estratégia, muito importante, a gente vai ver no detalhe hoje como é que a gente começa a desenvolver os primeiros passos para a gente desenvolver uma estratégia de marketing de conteúdo consistente, que faça sentido para você na sua atuação profissional e, principalmente, que faça sentido para quem está lendo, para o seu potencial cliente, para o seu cliente que está te acompanhando aqui no LinkedIn, tá? Então, essa palavra estratégia é fundamental, é nela que a gente vai focar hoje para a gente ver aí os primeiros passos para desenvolver essa estratégia, elementos básicos, tá? Mas também quero destacar aqui a divulgação criação e divulgação de conteúdos jurídicos, tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho ali, né, no próximo slide, porque muitas vezes o que a gente mais vê quando a pessoa fala, vou começar a fazer um trabalho de marca pessoal, vou começar a me divulgar, então. E aí parte logo para esse trecho aqui da criação e da divulgação de conteúdos, e esquecendo a etapa anterior e mais importante, que é a estratégia. E aí a gente vai ver no que dá. Né? Quando a gente... Meu bem caiu. A gente vai ver no que dá quando a gente parte direto para a criação e divulgação de conteúdo sem pensar muito bem sobre isso, né? No geral, é isso que nos coloca um pouco nesse lugar comum. Bom, e aí destacaria também ferramentas de comunicação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente define bem a nossa estratégia, a gente já nessa etapa da estratégia, começa a endereçar quais são as ferramentas, quais são os canais, por onde, o que faz sentido para a sua marca. E hoje a gente vai olhar o LinkedIn como essa ferramenta, tá? E o outro trecho que eu destacaria é informar o público para consolidar a sua marca profissional. Gente, esse é o objetivo maior do marketing de conteúdo, tá? E aí, como eu falei, um erro muito comum, assim, um equívoco muito comum que as pessoas cometem é justamente pensar, vou começar a me divulgar. E aí parte direto para a criação e divulgação de conteúdos, sem pensar muito bem em se aquele conteúdo está, no que aquele conteúdo está contribuindo, de que forma aquilo está informando o público, de que forma aquilo está consolidando a sua atuação profissional, ou seja, sem pensar muito bem nessa estratégia. E eu trouxe aqui uma provocação, né, que acredito muito que este comportamento, essa maneira de encarar a produção do marketing de conteúdo jurídico foi o que deu origem ao mito do advogado blogueirinho, né? Isso foi uma coisa interessante que logo que eu
comecei a trabalhar com marketing jurídico, ali, poucos anos depois, esse termo começou a aparecer, né? Eu falava muito com os sócios de escritórios com os quais eu comecei a trabalhar e que trabalho até hoje, falava, poxa, mas é importante investir na sua marca pessoal, vamos trabalhar também, além do corporativo, a marca pessoal dos sócios. Esse um mantra que eu venho repetindo há muitos anos, né? Porque na live passada a gente falou sobre isso, né? De como esse trabalho corporativo com o trabalho de marcas pessoais dos sócios do escritório, como é que isso potencializa a comunicação institucional de uma maneira conjunta, né? E aí, sempre que eu falava sobre marca pessoal, aparecia esse termo. Ah, não, mas aí eu só tenho medo das pessoas acharem que eu estou muito blogueirinho, e tal. E aí, gente, assim, eu fui. Tem até um artigo aqui no meu perfil do LinkedIn que fala um pouco sobre isso, né? Sobre esse mito do advogado blogueirinho. Porque trabalhar a sua marca pessoal é completamente diferente de você partir para esse lugar do advogado blogueirinho, né? Quando quando a gente está falando de trabalhar a marca pessoal, a gente está falando do que a gente viu no slide anterior. Estratégias que vão ajudar você a desenvolver conteúdo para informar o seu público e ajudar a consolidar a sua marca. O que acontece muito é que quando a gente não pensa sobre essa estratégia do marketing de conteúdo, a gente acaba querendo repetir modelos que a gente percebe como modelos de sucesso em outros mercados, né? Então, do que eu estou falando? A gente vê, principalmente no Instagram, por exemplo, né? Os influenciadores postando um monte de conteúdo, stories pra caramba todo dia, etc. E aí a gente fala, bom, é assim que funciona o marketing digital, né? É desse jeito, essa pessoa está influenciando um monte de gente, ganhando muito dinheiro, enfim, né? E tendo sucesso aqui na internet, na rede social, atuando desse jeito, então eu vou repetir isso, só que com conteúdo jurídico. E não é bem isso, né, minha gente? Tem um especialista que eu gosto muito de marketing digital, um dos maiores especialistas de marketing digital da atualidade, que fala muito sobre essa questão da natividade das redes, né? De você observar para que cada plataforma na internet, principalmente para que cada plataforma de rede social serve, né? De que maneira cada plataforma funciona e o que faz sentido em termos de formato e de conteúdo para a própria plataforma e principalmente para o público que você quer atingir. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? Que talvez, no Instagram faça sentido você pensar em realmente produzir muito conteúdo, não necessariamente no formato blogueirinho, mas talvez o Instagram realmente seja uma rede que demande mais produção de conteúdo, de stories e uma presença mais intensa, etc. Mas aqui, aí falando de marca pessoal, tá? Mas aqui no LinkedIn, não necessariamente. O LinkedIn é uma rede que privilegia muito a qualidade do conteúdo. E aí a gente vai ver um pouco isso hoje, né? De como é que a gente aproveita, né? Se dedica em fazer um conteúdo de qualidade e não necessariamente um conteúdo, um volume excessivo de conteúdo, né? Publicar qualquer coisa para estar sempre presente, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que o marketing de conteúdo no LinkedIn, ele tem mais a ver com o valor que você entrega do que com o volume que você produz, né? Ontem, nesse encontro da B2L, teve uma pessoa que falou, eu estou criando aí uma rotina de uso do LinkedIn e tal, mas eu ainda estou publicando pouco, estou publicando uma vez por mês. Eu falei, olha, uma vez por mês, dependendo da qualidade do conteúdo que você compartilha, que você entrega, do formato, pode ser, né? Dependendo enfim, do público com quem você se conecta, tem uma série de variáveis, mas pode ser que seja uma frequência suficiente, ou pelo menos suficiente para esse momento, né? Ou você pode aproveitar esse conteúdo que você produz por mês de outras formas dentro do próprio LinkedIn. Enfim, volume é menos importante do que valor, tá? Isso é, assim, para a gente começar essa conversa aqui hoje, isso é o que vocês principalmente têm que ter em mente, tá? Então,
Eu vejo muita gente angustiada porque não consegue produzir, eu não tenho tempo para produzir, não consigo publicar com frequência no LinkedIn, e acabei deixando para lá. Isso acontece com muita frequência. E aí eu vou dizer para vocês, não se angustiem, né? Não se sintam cobrados, né? Por conta desse... eu adorei essa ilustração que a pessoa fez ontem, esse mural de títulos, né, que as pessoas compartilham todo dia aqui no LinkedIn. A Andréa Gomes, que é uma consultora aí da área também de gestão jurídica, num evento que a gente participou junto, ela usou a figura do FaceDin, né? Ela falou, às vezes o LinkedIn fica aparecendo mais o Facebook, das pessoas contando as coisas da sua vida de trabalho e entregando muito pouco valor, né? Então, não se deixem consumir por essa, entre aspas, pressão de estar ali presente e, então vou publicar qualquer coisa só para poder aparecer. Foco em fazer conteúdo de valor, e a gente hoje vai entender um pouco o que é conteúdo de valor, como é que a gente produz um post para realmente entregar informação de valor e que vai fazer diferença para chamar a atenção da pessoa com quem você quer se conectar. Esse é o Gary Vee, de quem eu estava falando, né? Então, ele tem essa frase que eu acho maravilhosa, que é: você precisa gastar todo o seu tempo e energia em criar algo que realmente traz valor para as pessoas de quem você está cobrando ou de quem você quer cobrar dinheiro, né? Quando a gente fala dessa coisa de cobrar dinheiro na advocacia, cria assim, até uma instabilidade, né? Porque, enfim, a gente sabe de todas as restrições, das questões de venda, tal, mas isso aqui é a verdade nua e crua. Vamos né, jogar as cartas na mesa. Se você está querendo se conectar com clientes, com potenciais, se você está querendo se conectar com o cliente, aquele cliente, se aquela pessoa já é seu cliente, ela já está pagando pelo seu serviço, ou seja, você já está cobrando dinheiro dela. Então, por que não fazer valer esse dinheiro entregando um conteúdo de valor, né? Se coloca no lugar da pessoa. Se você também está contratando um serviço, ou potencialmente pode contratar um serviço, você não gostaria também de ser retribuído, né? Ou ser agraciado aí com algo que gere valor para você, para a sua realidade, para o seu contexto, né? Então, esse recado do Gary Vee aqui é importantíssimo na hora de a gente pensar na nossa estratégia de conteúdo. A gente precisa investir mais tempo em pensar se a gente está realmente gerando valor para quem vai ler, quem vai consumir aquele conteúdo, do que tempo em fazer um volume enorme de conteúdo que vai ser um conteúdo raso, né? Que não vai agregar ao dia e à vida daquela pessoa com quem a gente está se conectando. E aí, eu volto nessa tela, esse já deve ser o terceiro ou quarto episódio seguido que eu estou mostrando essas pesquisas, por quê? Vamos lá. Se o que a gente está querendo aqui, e sim, o que a gente está querendo aqui é pensar como é que o nosso conteúdo conecta o seu perfil no LinkedIn com clientes e potenciais clientes, a gente precisa sempre lembrar e entender a maneira como essas pessoas estão consumindo conteúdo na internet e por que elas vão consumir conteúdo na internet. E aí, nem vou repassar esses dados todos aqui, porque a gente já falou bastante sobre isso, mas, enfim, essas pesquisas mostram que o tomador de decisão dentro das empresas, ou seja, a pessoa que vai assinar o contrato, né, que vai tomar a decisão de contratar ou não um serviço, o que ela busca em termos de informação? Ela tem preferência por fornecedores que demonstram conhecimento sobre o seu negócio, ou seja, o negócio do seu cliente, do seu potencial cliente, e as necessidades que eles apresentam, né, que o negócio deles tem. Eles pesquisam por informação sobre esses fornecedores na internet e tem um alto grau de confiança no LinkedIn. Então, minha gente, se a gente não está usando o LinkedIn para entregar informação para essas pessoas que estão buscando informação sobre seus potenciais fornecedores e formando a sua marca pessoal com base em demonstrar, entregar conhecimento sobre os negócios e as necessidades dos seus potenciais clientes, vamos parar e repensar essa estratégia. Porque aqui, esses dados dão para a gente o caminho de qual é a estratégia de conteúdo que a gente precisa seguir dentro do LinkedIn.
certo? E a gente vai olhar, então, hoje os primeiros passos para a gente começar a construir isso, tá? O resumo dessa história toda aqui, gente, é construir conteúdo a partir do foco do seu cliente. Então, se essa pessoa está na internet buscando informação sobre os seus potenciais fornecedores e tem preferência por contratar fornecedores que demonstrem conhecimento sobre os seus negócios, sobre os seus mercados, e suas necessidades, aí quando eu estou falando de negócios, mercados e necessidades do seu potencial cliente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é inverter a nossa lógica de produção de conteúdo. E aí, quando eu falo de inverter a nossa lógica, eu estou falando assim, de pensar em construir um conteúdo, e aí qualquer coisa que você vá publicar no seu perfil no LinkedIn, precisa ter o foco do cliente e não o foco no cliente. Isso é uma diferença sutil, porém muito importante. O foco no cliente é quando você pensa, isso aqui é importante para o meu cliente saber, seja porque é uma notícia importante do mercado ou porque é importante para a sua construção de marca pessoal. É importante meu cliente saber que eu faço parte da comissão XPTO. Isso é o foco no cliente, é você pensando que aquilo é importante para o seu cliente. Agora, quando a gente inverte o olhar, inverte a maneira como a gente pensa sobre esse conteúdo, pensa, mas, ok, isso é importante para o meu cliente saber, mas de que maneira isso é interessante para ele? Por que isso é interessante para ele? Se eu fosse o cliente, o que eu gostaria de saber sobre esse tema? E aí é a hora que a gente inverte o olhar e começa a produzir o nosso conteúdo com o foco do cliente, pensando que a gente está escrevendo da maneira como ele tem preferência de ler, de consumir, né? Para a gente realmente entregar um conteúdo que atrai a atenção e que demonstre o quê? Conhecimento sobre o negócio, o mercado e as necessidades da empresa, daquele cliente, que é o que ele está buscando na internet. A gente viu ali na pesquisa, tá? E, gente, tecnicamente, tá? Isso, assim, falando de estratégia de conteúdo, estratégia de marketing de conteúdo. Mas falando de algoritmo do LinkedIn, desculpa. Falando de algoritmo do LinkedIn, desde 2020, o LinkedIn incluiu esse atributo, né? Na hora de avaliar, analisar a qualidade, digamos assim, de um conteúdo dentro do LinkedIn. Esse atributo se chama Dwell Time, que é a regra da permanência para o algoritmo do LinkedIn. O que é isso? Dwell Time é o quanto de tempo as pessoas ou cada pessoa gasta no seu post. Então, não é só o quanto de tempo as pessoas usam acessando o LinkedIn, o quanto de tempo as pessoas gastam no seu post. E tem diferença para o algoritmo do quanto de tempo elas gastam no seu post, né? Ou seja, quanto tempo elas investem lendo, consumindo cada post que você produz. Tem diferença no celular e no computador, porque o LinkedIn tem 2 algoritmos diferentes, né? Para computador e celular é diferente. Mas a regra do Dwell Time vale para os dois. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando a gente produz conteúdo com foco do cliente, a gente captura mais a atenção da pessoa. Potencialmente, essa pessoa vai gastar mais tempo lendo o nosso post, consumindo o nosso post, lendo o nosso texto, assistindo o nosso vídeo, passando as nossas imagens ali dos sliders, né? E isso, né? Quanto mais tempo a pessoa investe ali no nosso post, isso aumenta o nosso dwell time lá no algoritmo do LinkedIn, aumenta a relevância, o alcance do nosso conteúdo, aumenta potencialmente o engajamento das pessoas com o nosso conteúdo, tá? Então, investir num conteúdo de valor faz sentido não só para a sua estratégia de marca pessoal, mas dentro do LinkedIn é algo que vai ajudar a tracionar, a usar a natividade da rede a seu favor, tá? Então, vamos pensar sobre isso, né? E aqui tem um exemplo, assim, de um post que muito potencialmente teve um bom dwell time lá nos indicadores do algoritmo do LinkedIn, tá? O Luiz Roberto Ayub é
um advogado que eu tenho prazer de assessorar aí nesse trabalho de perfil de LinkedIn. E aí esse foi um exemplo assim, de um vídeo que a gente usou da apresentação de tese de mestrado do Dr. Ayub. E aí você vai falar, Marielle, mas aí é um conteúdo de vídeo feito todo muito super bem elaborado e tal. Não é tanto assim, tá, gente? Se vocês tiverem curiosidade, forem lá no perfil do Dr. Ayub procurar por esse conteúdo, vocês vão ver que não é um vídeo que tem, assim, grande esforço de edição, tá? E que seria o tema desse conteúdo, ele seria um ótimo candidato ao post "Estou honrado por não sei o quê", né? Porque ele estava ali apresentando o tema da sua defesa de tese de mestrado. A gente trouxe um pedacinho a defesa foi feita de forma virtual, então ficou gravada, e a gente aproveitou um pedacinho daquela gravação para fazer essa apresentação do tema por meio de vídeo, em vez de só falar sobre o tema. E tinham pessoas super importantes, enfim, o ministro Fux estava na banca e tal. A gente tinha tudo para a gente fazer, para ser um post, olha, muito honrado por contar com a presença e tal, na minha apresentação de tese de mestrado, mas a gente inverteu um pouco essa lógica, falou do tema, né, fez ali uma introdução um pouco provocativa, no sentido de fazer com que as pessoas tivessem interesse de ler um pouco mais, de saber para onde ia caminhar aquele conteúdo, então clicar ali no ver mais, e o resultado foi que a gente teve aí mais de 6 mil visualizações nesse vídeo, e um vídeo de 8 minutos teve até ontem, que foi quando eu tirei esse print, a gente pegou esse dado, até ontem ele já somava 724 minutos de vídeos assistidos, ou seja, né, um vídeo de 8 minutos que está sendo assistido, já virou aí quase que um longa-metragem dentro do LinkedIn. Então, isso é fazer o Dual Time funcionar a seu favor, né? Como é que a gente pensa o conteúdo para que a gente capture não só a atenção, mas um pouquinho mais do tempo das pessoas, para que a gente consiga tracionar o algoritmo a nosso favor. E aí, gente, tá tudo bem, né? Não se desestimulem, né? Isso é um exemplo assim de onde a gente pode chegar com esse trabalho de marketing de conteúdo para a marca pessoal, com o foco do cliente. Mas assim, se vocês tiverem curiosidade de ir lá olhar o perfil do Dr. Ayub, vocês vão ver que ele também faz post dizendo que está honrado, que agradece por ter participado de determinado evento e tal, e tá tudo bem, porque isso faz parte do jogo, faz parte do que a gente chama de matriz de conteúdo, né? Faz parte também dessa estratégia a gente trazer as coisas que a gente está fazendo, desenvolvendo, enfim, as nossas realizações dentro do mercado. A questão é que cansa quando a gente faz só isso, né? Quando a gente diz o tempo todo que a gente está honrado, que a gente agradece e tal, a gente acaba não entregando tanto valor. Então, a construção de uma marca pessoal, ela é uma composição de vários tipos de publicações, várias abordagens de publicações, né? Porque nós somos esse ser, né? Ninguém é só um grande produtor de conteúdo, um grande pensador o tempo todo, e ninguém é só alguém também que só recebe diploma, que participa de evento e tal. Então, a ideia é a gente mostrar essa pluralidade aí, né, dentro do seu conteúdo, tá? E aqui, essa diferença, assim, né, de o foco no cliente e o foco do cliente. Então, assim, tudo bem a gente dizer que está honrado, agradecer por ter participado, e às vezes a gente vai só dizer, né, que realmente concluiu aquele curso, participou daquele evento e está tudo bem. Agora, mesmo isso, dá para a gente fazer numa lógica diferente, né? Então, vamos pegar um exemplo de evento, que é uma coisa muito comum, tá? Evento ou curso. Se você colocar, eu fiz esse teste ontem, muito curioso fazer isso. Vai lá na busca, não vai agora não, depois da live vocês vão lá. Na busca do LinkedIn e escreve honrado e filtra por publicações. Vocês vão ver o quanto de gente tem honrado em participar, honrado em receber, e aí eu fiquei impressionada com o quanto de volume de evento que tem, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, né? Quantas pessoas ficam honradas realmente em participar de um evento, seja como palestrante, como participante, e tá tudo bem, né? Legal, a gente realmente se sente honrado, isso é um conteúdo autêntico, né? Sincero. Porém,
para o seu cliente, né, para o foco do seu cliente, como é que a gente pode transformar esse agradecimento num conteúdo que também faça sentido para o seu cliente? Aqui está um exemplo, né? A gente pode trazer elementos, né? O que a gente viu nesse evento, o que a gente aprendeu nesse curso, quais foram as reflexões que você teve nessa palestra que você proferiu, na reunião que você participou na hora de tomar posse de uma determinada comissão, e que, enfim, né? O que tem ali nesse evento, nessa coisa que te deixou honrado, honrada, o que tem ali de relevante para o seu cliente? Então, aqui está um exemplo. Aí, ó, você podia só simplesmente dizer que estava honrado em participar do evento e tal. Ou você pode dizer que aquele tal evento tinha grande potencial, aliás, o tema daquele evento, né? Então, com grande potencial para impulsionar negócios na área tal. Então, vou tentar fazer o textinho aqui num modelo real, né? Então, com grande potencial para impulsionar negócios na área de infraestrutura, pensando, né, se eu sou um representante de um escritório que atua com clientes dessa área, eu poderia escrever dessa maneira, né? Um grande potencial para impulsionar negócios na área de infraestrutura. Vamos pensar 2 temas aqui de infraestrutura: offshore e o que mais? ESG foram temas debatidos no evento do qual eu tive a honra de participar. E aí você vai desenvolvendo, falando um pouco mais sobre o evento, sobre como esses temas foram debatidos, quais são as perspectivas que as pessoas compartilharam, se você concorda, se você discorda. E ali, gente, você vai criando realmente um conteúdo um pouco mais de valor, né? Do que simplesmente agradecer por estar lá. E eu já ouvi, quando apresentei essa sugestão, em algum momento para sócios de escritório, aí eu já ouvi a resposta do seguinte: mas se eu estou participando de um evento que tem esse tema tal e que é voltado para essa área, é óbvio que a pessoa que vai ler sabe que isso é importante por causa disso. Eu não preciso dizer. Engano de vocês se vocês estão pensando assim, tá, gente? Isso aí é justamente essa virada do foco no cliente com o foco do cliente. A pessoa, quando está acessando conteúdo na internet, ela está, ó, na correria. Vocês são assim, eu sou assim, todo mundo é assim. Então, se você puder facilitar as sinapses que a pessoa precisa fazer para entender a relevância daquele tema para ela própria, você sai um pouquinho na frente, tá? Se você faz uma publicação dizendo que está naquele evento, contando que a pessoa vai ver a sua participação e, ao mesmo tempo, interpretar: que bom que ele está nesse evento, porque esse tema é importante para o meu negócio, dessa maneira, já era, a pessoa já foi, já passou para o próximo post, tá? Muito mais fácil ela ler o seu post entregando para ela essa interpretação, né? Pensa aí você como consumidor de conteúdo, se não fica mais fácil quando você vê alguma coisa que já está direcionada para o que você espera, o que você precisa, né? Para as suas necessidades, o conhecimento que você quer extrair daquele conteúdo. Então, assim, esse é um exemplo bem simples e bem prático de como é que a gente transforma um conteúdo comum, né, que a gente muitas vezes produz com foco no cliente, que é isso: vou publicar que eu estava nesse evento porque é importante o meu cliente saber que eu estava lá me atualizando sobre esse tema. Quando a gente transforma isso para um conteúdo com foco do cliente, a gente traz para esse conteúdo valor, né, a informação de valor para essa pessoa de quem a gente está querendo chamar a atenção, com quem a gente está querendo se conectar. E não se preocupem em escrever muito, tá, gente? Vai falar: Marielle, mas aí vai ficar enorme o meu texto se eu for fazer isso, enfim, né, discorrer sobre o evento, sobre o tema. Tudo bem, tá, gente? Até bom. Tá aqui, ó, dado do último relatório do LinkedIn, mostrando que postagens com menos de 6 linhas de texto, e aí sem contar as linhas em branco, tá? Então, se você escrever um parágrafo, pulou uma linha, essa linha em branco não conta para essas linhas de texto. Então, postagens com menos de 6 linhas de texto recebem de 25% a 35% menos de visualização. Então, se você escrever mais, além de entregar mais valor, você tem mais chance de ganhar visualização dentro do LinkedIn. E uma outra coisa que acontece quando a gente faz posts com textos um pouco mais longos é que a gente faz com que a pessoa clique naquele botãozinho ver mais. E, gente,
esse é o principal botão de uma postagem ali no LinkedIn, tá? Ele tem mais valor para a pessoa clicar no ver mais no seu post, tem mais valor para o algoritmo do LinkedIn do que se ela clicar no curtir, tá? Então, vamos buscar conteúdos que façam com que a pessoa realmente consuma, né? Que realmente leia o nosso conteúdo mais do que caçar like dentro do LinkedIn, tá? Desculpem. E uma outra coisa ainda, né, é que os posts com textos mais longos demandam mais tempo das pessoas. E aí aumenta aquele indicador que a gente viu lá atrás, que é o dwell time, né, o tempo de permanência. Só que, para a gente fazer com que a pessoa clique no ver mais e permaneça mais tempo no nosso post, a gente precisa manter esse post interessante do início ao fim. Então, a gente fez uma boa introdução, usando aquele exemplo ali que eu dei, né? Fez uma boa introdução, falando que aquele evento do qual você participou trouxe debates e temas importantes, relevantes, com alto potencial de impacto nos negócios do seu cliente, do seu potencial cliente, a pessoa clicou no ver mais, o que vem depois dali, né? Como é que você vai manter a pessoa interessada ali nesse texto? Então, trouxe aqui para vocês uma sugestão de roteiro, né? E assim, gente, esse é um passo a passo muito abrangente para a gente poder tentar acolher aqui todas ou a maioria das situações, né, nesse modelo de construção de um post com um texto aí um pouco mais longo no LinkedIn e que potencialmente vai fazer com que a gente aumente o tempo de permanência e atraia mais atenção e entregue conteúdo, informação relevante para quem está acessando e acompanhando o teu perfil. Então, passando bem rapidinho aqui, ponto a ponto, né? É interessante que você sempre ilustre esse post com uma mídia, né? Então, no caso do post do Dr. Ailbe que eu mostrei para vocês, era um vídeo, né? Aquele vídeo começa com uma tela de abertura que tem um título chamativo, um título de destaque. Nesse exemplo que eu estou dando aqui é um post meu, que eu usei uma foto e um título de destaque acima da foto. Então, ter uma mídia interessante, algo que visualmente ajude a chamar a atenção para o seu post, é bacana para poder fazer essa primeira captura de atenção, né? Fazer com que o olhar da pessoa pare ali no seu post pelo menos meio segundo, né? A gente fala do fator dedo nervoso, né? A pessoa está ali no celular, rolando a tela aqui, ó, rolando a tela do celular, vendo um monte de post, e aí quando ela vê uma imagem, um título, alguma coisa que chama atenção, o dedo nervoso para. Isso é o que a gente quer de primeira, né? Capturar essa atenção. E aí, feito isso, a gente pode criar uma primeira frase que cria um desejo da pessoa ler mais, né? Então, aquele exemplo que eu dei ali, falando, com alto potencial de impacto nos negócios de empresas da área tal, os temas tal, tal e tal foram destaque no evento. Essas duas primeiras frases já geraram aí opa, isso aqui é um tema que tem alto potencial de impactar o meu negócio. Que temas são esses? Então, potencialmente, são frases que criam um desejo da pessoa continuar lendo e fazer o quê? Clicar no ver mais, tá? Aí, clicou no ver mais, o que ela vai continuar vendo ali, né? É bacana você trazer um olhar autoral, né? Contar uma história, trazer um olhar autêntico sobre esse tema na hora de desenvolver o conteúdo, né? Então, seguindo nesse exemplo do evento, você pode falar aí, vi debates, assim, perspectivas sobre o tema nesse sentido, e eu acredito que isso pode desenvolver dessa forma ou não, dessa outra forma, acho que tem colocar um contraponto, enfim, contar uma história, nesse caso, né, desse exemplo que a gente está dando, da sua participação no evento, e o que você viu ali, né? Então, trazer um olhar autoral, pessoal, para esse post que você está desenvolvendo. E, ao contar essa história, você vai trazendo mais informações sobre esse tema, né? Então, vai envolvendo a pessoa ali naquele texto. E, no final, você faz ali um fechamento para reforçar a mensagem que você quer passar. Então, se você está falando sobre o que você viu sobre ESG, sobre offshore, esse evento
sobre da área de infraestrutura, aí você fala no final, né? Então, eu acredito que o offshore é o próxima enfim, né, vertente de desenvolvimento de negócio do Brasil, mas a gente precisa isso, isso e isso. Enfim, estou trazendo aqui um exemplo, tá? E aí, lá no meu perfil tem esse post aqui, que foi um post que eu escrevi baseado nesse roteiro que vocês estão vendo, e aí vocês podem ver de uma forma mais prática, uma coisa bem mais simples do que falar sobre infraestrutura offshore e ESG, enfim, nesse post eu falo sobre foto de perfil do LinkedIn, mas uso essa estrutura, e é um exemplo prático que eu quero deixar para vocês aí, para vocês verem como é que transforma esse passo a passo num texto efetivamente, né, num post efetivamente para LinkedIn. E aí, gente, trago de volta o Gary Vee para a gente encerrar o nosso papo aqui hoje, dizendo o seguinte: se o conteúdo é rei, o contexto é ouro, tá? É claro que aquilo que a gente vai compartilhar, o tema, o conteúdo em si, né? De repente, um texto, um artigo, enfim, o objeto da nossa publicação, do que a gente vai querer divulgar no nosso perfil do LinkedIn, ele é super importante. Não adianta também a gente construir um post com toda essa estrutura se o conteúdo, o tema não for relevante para quem está né, do outro lado ali da nossa tela, né? Quem tá acessando o nosso perfil. Mas adicionar contexto a esse conteúdo é o que realmente traz valor e dá relevância, né? Então, o rei pode ser um cara muito legal, o rei pode ser um cara cheio de conteúdo, né? Mas é o contexto que traz valor para esse conteúdo que a gente está querendo compartilhar. Então, contextualizem, facilitem a vida das pessoas que vão ler e consumir o seu conteúdo, né? Pensem por elas, né? Não, evitem que elas façam um esforço para pensar e interpretar o conteúdo que você está desenvolvendo, né? E pensem sempre pela ótica do seu potencial cliente, o foco do seu cliente. Se você fosse o seu cliente, como você gostaria de ler o conteúdo que você vai compartilhar aqui no seu perfil do LinkedIn? Essa reflexão que eu quero deixar para você. Não deixem de ver lá no meu perfil essa estrutura do conteúdo aplicada para vocês poderem começar a produzir conteúdos que vão tirar você desse lugar comum e destacar melhor o seu perfil aqui no LinkedIn, dentro, né, das suas conexões de clientes e potenciais clientes.